Então, boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui me apresentando. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Hector, presidente do Centro Acadêmico. Conto aqui com a presença do Eric também, vice-presidente do Centro Acadêmico, atual secretário. Se apresenta um pouco aí, Eric, para nós. Fala, pessoal. Boa noite. Um prazer estar aqui com vocês hoje, com esse convidado um pouco ilustre. Ao decorrer da nossa conversa, vocês vão perceber o porquê e tudo mais. Eu sou o Eric, fui presidente, do Centro Acadêmico ali na gestão de 2025 e atualmente sou secretário. Inclusive, recebi até algumas requisições aí desse pessoa que vai ser entrevistada agora e ao decorrer do nosso podcast, da nossa conversa, a gente vai entrar um pouco mais nesses detalhes. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer aqui aos nossos parceiros, a coordenação, Gustavo, sempre disposto aqui a nos ajudar, está apoiando tanto na semana acadêmica quanto na gestão como um todo. Gostaria de agradecer também a pós-graduação em nome do professor André Ortoncelli, que tem ajudado muito a gente também durante a gestão. É uma troca bem interessante que a gente vem fazendo. E deixar um recado paroquial aqui. Vocês têm até sexta-feira, para quem quiser, para fazer a inscrição, tá? Na pós-graduação de Ciência de Dados. Esse é o prazo, se atentem aí, cuidado para não perder. E um agradecimento também à CIS, empresa parceira que vem aqui nos apoiando há um tempo, apoiando na Semana Acadêmica, trazendo palestrantes para estar dando uma palavrinha aqui no FliSol, e já faz um tempo que estamos tendo essa troca aí. Então, muito obrigado a todos os parceiros. E hoje a gente conta aqui com a presença de nada mais, nada menos que Jean Carlos Londeiro, Um homem que ficou muito tempo aí na faculdade, tem muita experiência para trazer para nós aí. Acho que é um dos que mais tem para trazer experiência sobre o TFPR. Eu tive a honra de poder trabalhar junto com ele num projeto. O Jean também, ele trabalha como consultor de inteligência artificial. Mas conta aí um pouco mais para nós, Jean. O que você trabalha? Como foi o seu tempo no TFPR? Quem que é o Jean? Claro, boa noite para todo mundo aí, pessoal. Prazer e agradecer principalmente ao Hector e ao Eric aí que fizeram esse convite. Espero poder trazer um pouquinho dessa história aí, um pouquinho desse conhecimento que a gente adquiriu aí nesses anos. Bom, a gente até estava conversando aqui um pouco antes sobre o tempo que eu estou na universidade, Não talvez presencialmente, Acho que mais no sentido de colaboração e conversar com o pessoal, mas eu sou da terceira turma aí da engenharia de software. Eu ingressei lá em 2015. Acho que é até interessante. Recentemente eu não cheguei a frequentar o curso, frequentar o campus, mas imagino que deve estar muito diferente. Acho que lá atrás a gente lidou com algumas dificuldades, acho até mais relacionada à questão de infra do curso. Então, acho que ver onde a gente chegou lá, como eu estava comentando, no período de 2019, foi quando eu terminei as minhas matérias e ficou faltando só o TCC, que foi quando aí, a gente viu todo esse salto, desde o nosso corpo docente, que foi se incrementando, especializando, até a nossa infraestrutura, novos laboratórios. Eu lembro que o próprio G10, na época, era uma novidade ali para todo mundo. A gente passou por processos como falta de luz no campus, enfim, foram muitos desafios aí que foi bem legal que eu peguei, justamente desse começo do curso, que eu imagino que agora já deva estar aí bem mais interessante. Então, acho que dessa parte do curso eu posso trazer um pouquinho dessa visão, principalmente, E da questão profissional, eu acho que eu entro no mercado de trabalho de tecnologia justamente quando eu passo por esse processo de sair, entre aspas, saindo da universidade e adentrando o mercado de trabalho. De lá para cá foram aí 7 anos, de carreira, Atuei grande parte desse tempo em empresas da cidade de Dois Vizinhos. Hoje, atualmente, eu moro na cidade de São José, lá na Grande Florianópolis. Mas, enfim, espero poder aí trazer um pouquinho dessa experiência, dessa transição e também de como é que está hoje aí esse processo aí. Show de bola, Jean. Eu consegui ver aqui também, ele mandou aqui para nós um script sobre um pouquinho da biografia do Jean. E eu vi algumas experiências que você teve dentro da universidade. Então, você participou do centro acadêmico, participou de colegiado, empresa júnior, uma série de coisas assim que
Hoje eu participei só do centro acadêmico, então eu não sei como é que funcionam os outros, assim, se você puder contar um pouco sobre como que foi sua experiência em cada um dessas atividades extracurriculares e como que era na época tudo isso também. Claro, claro. Bom, como eu comentei com vocês, então eu entrei lá em 2015, que era quando a gente estava iniciando muitas coisas a nível de processo no campus, para a gente poder, de fato, nos tornar eu não sei qual seria o termo correto, mas na época a gente precisava passar por várias fases para o nosso curso ele ser aprovado, ganhar a sua nota lá no MEC e a gente chegar nessa excelência que a gente é hoje. Eu acho que talvez a minha primeira grande experiência na universidade, ela veio logo após o meu primeiro ano, onde eu fui estagiária do laboratório de informática, junto com o professor Pagno. Eu fiquei mais ou menos ali um ano e eu acho que foi uma experiência muito legal, porque foi onde me aproximou principalmente das pessoas do curso, dos demais alunos ali, a gente reunia, era onde o pessoal aproveitava esse espaço para poder fazer as atividades, também para poder trocar uma ideia entre o pessoal. E é bem interessante, eu realmente não sei quantos laboratórios a gente tem hoje, mas na época a gente tinha somente 2, né? Que era o laboratório 1 e o laboratório 2. E é bem interessante, porque dentro desse processo, né, vieram o laboratório 3, 4 e 5 com máquinas novas, né? E aí sim, trazendo um pouquinho de infraestrutura para o próprio curso de engenharia de bioprocesso também, que também estava surgindo na época dentro do campus. E, enfim, aquele processo da gente pegar máquinas super antigas, trocar memória, trocar HD, já aconteceu da gente fazer até limpeza de máquina, encontrar bicho lá dentro. Então, talvez não seja uma realidade hoje, mas, cara, é bem interessante, assim como o professor Pagno aí também, eu lembro na época, sofria bastante justamente por esses processos que a gente tinha que lidar para poder os alunos dentro do curso terem os softwares para poder executar as disciplinas, e ao mesmo tempo a gente lidando com essas adversidades de conseguir recurso para poder montar os laboratórios e dar essa infraestrutura não só para o curso de engenharia de software, mas também para os demais cursos da universidade. Então eu participei desse processo aí por mais ou menos um ano, né? Acho que foi minha primeira grande experiência aí na universidade dentro do contexto do curso. Como tu comentou, né, eu participei ali durante um ano do centro acadêmico e juntamente com isso eu participei também do colegiado. Eu costumo dizer que dentro desse processo eu tentava unir as atividades, que era levar alguns interesses que a gente tinha do centro acadêmico lá para dentro das decisões que eram tomadas dentro do colegiado e também vice-versa, né? E eu acho que foi uma coisa bem interessante, né, justamente de ter esse contexto mais das decisões que eram tomadas em favor do curso, né, que eram muito mais tomadas nessa questão do colegiado, e participar das atividades efetivamente que eram relacionadas ao curso, né, junto com o centro acadêmico. Até na época a gente conseguiu fazer uns eventos bem legais ali na própria semana acadêmica que a gente teve algumas parcerias, a gente fez parceria na época com a Lura. Eu lembro que o pessoal também fez um esforço muito grande para trazer na época o André Noel, não sei se vocês conhecem, mas era aquele programador era o cara que fazia as tirinhas lá, eu esqueci agora o nome social dele. Mas eu achei que foi também uma experiência bem legal dentro da universidade, também estar mais próximo, como eu já ficava boa parte desse tempo ali dentro. E outra fase que eu achei também muito legal, que foi um pouco concomitante ali, foi logo um ano depois, foi ter participado também. Eu auxiliava o pessoal dos cursos do EAD a montar, os professores, os docentes, junto com os discentes ali dos cursos EAD da universidade. No caso ali, no campus da UTF de Dois Vizinhos, a gente tinha só um, eu não vou me lembrar o nome, mas dentro desse processo, por exemplo, a gente ia aos sábados lá ajudar os professores a gravar essas aulas e também fazer essas atividades que eram ao vivo. E dentro desse processo, dentro desse ano, junto com a professora Samara, se eu não estou enganado, a gente fez uma visita ao campus lá de Medianeira, que era onde tinha a coordenação da UTFPR para os cursos EAD. E aí também foi bem legal que eu vi que tipo, a própria universidade já tinha muitos cursos aí espalhados entre os campos Isso aí que você fazia, de estar ajudando os professores e tal, isso aí estava integrado com o quê? Era um projeto de pesquisa, um projeto de extensão, era o quê? Cara,
na realidade, para mim, era um emprego, né? Inclusive, eu estava vinculado a uma empresa externa à universidade, né? Existia na época, acho que se eu não estou enganado, era o Matheus que prestava um estágio, aí sim para o curso, que era... Ai, cara, eu não vou lembrar o nome do curso. E aí ele estava diretamente vinculado à universidade e ele, de fato, tinha um projeto que ele tinha executado ali dentro. Eu estava atuando mais na parte operacional, sabe? Mas para mim foi bem legal justamente também para poder visitar essa parte lá do campus de Medianeira, onde o pessoal centralizava isso e distribuía e ver realmente que a nossa universidade também ela tem cursos de excelência à distância aí, oferecendo para todo mundo. Eu fiquei sabendo que seu apelido era Menino Alura, né? Menino da Alura. O pessoal nem sabia o seu nome, né? Só chamava assim, né? Mas assim, eu vi aqui, não sei se foi erro no script aqui, mas você também trabalhou em empresa júnior ali dentro da UTFPR? Ah, perfeito. Na verdade, assim, eu não sei se a gente conhece bem de todo mundo, eu acho que hoje não existe mais uma empresa júnior dentro do... só para explicar um pouquinho para o pessoal entender, cada curso ele pode ter a sua própria empresa júnior dentro da instituição. Só que a empresa júnior, ela, por mais que ela leve esse nome, existe uma burocracia por trás dela, que é de fato de você criar um CNPJ para a empresa e você colocar a rodar. Isso foi logo no começo da universidade, até acho que foi dentro desse período onde eu trabalhava como estagiário do laboratório de informática. Na época, o Gabriel, que era um colega meu da turma que entrou comigo, ele veio conversar comigo e falou, cara, foi me apresentado aqui um projeto que a gente pode montar uma empresa júnior e a gente consegue, a partir disso, além da gente montar essa empresa, a gente arrecadar fundos para que a gente possa montar laboratórios mais estruturados, a gente possa trazer dinheiro para investir dentro de um ambiente na universidade que os próprios alunos poderiam usufruir depois. E aí apresentou esse projeto e tal, a gente correu atrás no começo para tentar fazer acontecer, só que a gente não tinha muito conhecimento, muita bagagem em como tirar isso do papel, né? E também quando a gente foi trazendo novas pessoas, também as pessoas foram trazendo ideias, tudo mais. Esse grupo foi crescendo. Logo depois, eu não me recordo muito bem, mas eu acho que eu entrei para esse trabalho, para trabalhar com o pessoal do EAD. E aí, na época, quem encabeçou o projeto, se eu não estou muito enganado, foi o Alessandro e a Janaína. E aí, de fato, a empresa júnior que tinha sido pensado lá atrás saiu do papel, muitos projetos foram entregues, o CNPJ saiu, e aí os caras deslancharam, né? Eu não participei desse processo efetivamente de abrir o CNPJ, mas eu estava no processo da sementinha lá, que foi quando quando o Gabriel teve essa ideia aí, a gente foi trazendo pessoas e as coisas foram andando. Foi uma coisa bem legal e eu acho que a gente traz até esse incentivo para as pessoas que estão no curso hoje, porque efetivamente você começa a ver as dores que, por exemplo, eu hoje tendo empresa também vi que lá atrás a gente já tinha, né? É uma experiência de você poder, entre aspas, brincar, né? Mas você aprender com isso dentro de um ambiente acadêmico e trazer até benefício para o próprio curso, que era a própria razão, digamos assim, que a gente teve para fazer isso, né? Jansen, tem um escopo aí grande dentro da UTFPR, né? Compensou, professor, compensou ele ter ficado aí uns 10 anos, né, como você disse aí, para se formar. O cara participou de empresa júnior, participou aí de centro acadêmico e tudo mais. Ian, hoje você tem uma empresa, né, de consultoria ali, de inteligência artificial e tudo mais. Então, o quão importante foi para você, né, toda essa visão para fora da sala de aula, porque a UTF tem uma sala de aula muito boa, muito bem estruturada com os nossos professores, com o nosso corpo de docente e tudo mais, com a coordenação ali. Mas essa participação de uma empresa júnior, de um centro acadêmico, dessas responsabilidades que vai um pouco além ali da sala de aula, ela é muito importante nessa nossa caminhada. Como você acha que essas outras oportunidades de além da sala te agregaram para chegar hoje no Jean, consultor de IA, Fustec, Dev Internacional? Como você acha que essas coisas te agregaram para chegar onde você chegou aí hoje? Eu queria complementar a pergunta do Mineiro aqui também com uma questão, né? Além de como isso ajudou,
por que você se envolveu em um monte de coisa? Por que se envolver em empresa júnior, se envolver em centro acadêmico, colegiado? O que aconteceu? Por quê? Uhum. Claro, bom, eu acho que a gente pode talvez dar até um passinho lá atrás de novo, né? Que é como o Gia entra na universidade. Né, na época até eu já trabalhava, eu sempre gostei da área de tecnologia, só que eu nunca tive o conhecimento para poder talvez até pensar em entrar no mercado de trabalho, como aconteceu, por exemplo, ao final de 2019, no final da no final da universidade, né? Quando eu terminei as disciplinas ali da universidade. O que acontece? Na época, eu tinha esse êxtase, né, em aprender sobre essas coisas, em poder adquirir esse determinado conhecimento para eu poder, de fato, entender aonde que eu queria me inserir. Até para dar um contexto para vocês, eu nem sonhava em fazer engenharia de software. Né? A minha ideia era partir para uma ciência da computação ou uma análise de desenvolvimento de sistemas. E depois eu entendi que são áreas, não vou dizer completamente diferentes, mas são frentes diferentes. Então, é a questão da descoberta. Graças a Deus, eu escolhi a engenharia de software, escolhi o campus da UTFPR de Dois Vizinhos, justamente porque foi ali onde eu tive essa oportunidade de entender de fato que o caminho que eu queria trilhar era o caminho da engenharia de software, que era de pensar em problemas e transferir isso em forma de código para uma solução que eu possa resolver o problema das pessoas. E aí entra os fatores que vocês comentaram, acho que até o ponto que o Hector complementou, que é como que eu faço para me inserir e adquirir conhecimento a pessoas que eu entendia que poderiam me agregar, não só, obviamente, ao nosso corpo docente, frente ao que eu estava adquirindo dentro dos processos à medida que as disciplinas avançavam, mas também como que eu conseguia conversar com os meus colegas, eu destinava esse meu tempo para mim estudar e poder fazer as minhas coisas, para mim evoluir, não só academicamente, mas também para mim entender como eu iria me inserir no mercado profissional. E aí foi quando eu falei, tá, vamos começar aqui. O próprio estágio, quando ele vem para mim dos laboratórios, ele já veio com essa oportunidade. Pô, eu iria ser o subordinado de alguém, eu iria aprender, porque, como eu falei, a gente tinha diversas adversidades ali dentro dessa ideia para trabalhar, e ao mesmo tempo eu estava sempre conectado com essas pessoas que iam lá estudar, ou que faziam parte daquele universo que estavam ali com a gente naquelas tardes. Então, eu queria, dentro desse contexto, aproveitar tudo que a universidade podia me trazer. As próprias pessoas, por exemplo, que quando eu aceitei esse convite para participar do centro acadêmico, eram pessoas que já estavam na área na área profissional, digamos assim, e eu gostaria de estar um pouquinho mais próximo, tanto que foram os primeiros freelancers fora da universidade eu recebi nessa época, justamente estando próximo dessas pessoas. Então, eu costumo dizer que toda a parte acadêmica, as aulas, a gente adquirir esse conhecimento e eu entender como a engenharia de software realmente funciona, então desde a parte da gente fazer a concepção de requisito, a gente planejar, a gente entender como a gente em que momento a gente deve ou não atacar código, como a gente transmite isso depois como um produto, mas também trazendo isso para esse mundo externo, para que eu pudesse me conectar e lá no final das minhas aulas eu poder falar, não, beleza, agora eu realmente estou preparado porque eu absorvi tudo isso aqui, eu estava aqui dentro da universidade, contribuindo, também aprendendo com as pessoas que estavam aqui, e ao mesmo tempo agora eu tenho networking suficiente para mim poder, tipo, me inserir dentro do mercado de trabalho. Então até um ponto que muita gente fala, pô, mas a universidade, ela muitas vezes ela não é suficiente ou coisa assim, porque muitas vezes a pessoa não se insere dentro do meio da universidade. Você simplesmente fazer um curso por você fazer, realmente não vai te dar aquilo que você precisa para você tocar a sua carreira depois, seja para o lado que você queira seguir, mesmo para o lado mais acadêmico. Você tem que se inserir dentro do processo, se conectar com as pessoas para que depois você consiga trilhar o seu caminho. E eu acho que nesse ponto que eu tentei trilhar dentro da universidade. Eu acho que é exatamente isso. O pessoal coloca muito justamente ali a diferença entre a faculdade feita presencial e a faculdade feita de forma remota, né? E além disso, a necessidade real de se fazer uma faculdade na nossa área. Porque muito se coloca que para você trabalhar, por exemplo, em uma empresa de software, seja numa outsourcing, numa big tech dessas da vida,
muitas das vezes eles não exigem que você tenha ensino superior, às vezes com ensino médio você já consegue a vaga. Então, quais seriam os benefícios de você estar ali presencialmente, né? E eu acho que você trouxe algum deles aí, que é justamente essa questão, que é uma experiência única, né? De você aproveitar a universidade, né? Participando, por exemplo, no seu caso, de empresa júnior, de colegiado, de centro acadêmico, do seu emprego que estava ali ajudando os professores, e também o networking que você faz ali dentro, né? Justamente pelo que você contou ali, quando você estava junto com esse pessoal do centro acadêmico, você conseguiu fazer os seus primeiros freelances. Então, talvez se você tivesse em casa, né, não tivesse feito uma faculdade, enfim, você não teria esse contato tão próximo com essa galera e teria conseguido essa oportunidade. Então, eu concordo muito com isso, eu também tento me envolver no máximo possível. A gente até trouxe isso nos dias anteriores aí com o Cássio, a gente trouxe também isso com o Leonardo, e todos colocaram isso, né? De tentar aparecer, de estar sempre exposto a qualquer tipo de situação que o TFPR pode trazer e proporcionar para nós. Eu também não, já fui monitor também de matemática discreta, álgebra linear, estou participando agora do centro acadêmico, já fiz projeto de extensão aí pelo TFPR, e foram oportunidades que foram aparecendo e eu sempre agarrei todas elas, né? Diferente do Cássio, que também falou aqui ontem, ele também agarrou todas essas oportunidades, na verdade ele já veio com esse intuito, mas era com outro objetivo, ele queria fazer a internacionalização. Você já pensou em fazer a internacionalização alguma vez? Se envolveu nessas coisas também por esse motivo? Ou era mesmo para se expor e conhecer novas áreas e fazer networking? Só para me entender, Hector, quando tu diz internacionalização, tu diz projetos... Internacionalização é a dupla diplomação, eu não sei se na sua época tinha isso, vou fazer lá em Portugal, agora no Instituto Politécnico de Bragança, que o Cássio está fazendo. Não sei se na sua época já tinha isso, essa oportunidade de você ir para fora do país estudando, junto com o TFPR, mas hoje em dia é algo que tem desde que a gente entra dentro da faculdade, a gente sabe da existência, tem os editais e o pessoal almeja ir para a Europa e tal, e é por isso que costumam se envolver em centros acadêmicos, participar de monitoria. Eu não sei se você fez com esse intuito, se tinha isso na sua época, se você puder trazer um pouco da realidade para nós. Claro, eu vou ser bem honesto com vocês, tá? Da minha parte, assim, eu costumo brincar que eu era muito medroso nesse sentido, né? Tanto que quando eu vou para Dois Vizinhos, inclusive, muita gente brincava comigo e falou assim, cara, tu acha Dois Vizinhos grande? Eu falei, cara, pra mim Dois Vizinhos é uma metrópole frente a onde eu venho aqui, né, cara? Então eu tinha até um pouquinho desse medo com Dois Vizinhos, que era uma cidade relativamente média, assim, mas mais interiorana, onde todo mundo tem aquela coisa do abraçar, né? Então, na época, eu até lembro, tem alguns colegas não, eu lembro do Júlio, que ele participou desse processo aí, e ele foi, na época, fazer esse, vamos chamar de intercâmbio, né? Lá em Portugal, mas na nossa época, eu posso estar falando alguma besteira, mas meio que estava começando e quando eu digo essa época, não é nem quando eu estou entrando, é quando eu já estou ali no terceiro ou quarto ano, já no último ano de universidade. Então, eu tinha essa vontade de fazer um processo de ir para... Na época eu tinha vontade dos Estados Unidos, né? Para poder participar de um intercâmbio, mas eu nunca fiz na universidade algo com esse intuito, tá? Realmente, esse processo de ter participado de tanta coisa era, como eu comentei, por estar inserido nesse meio e querer aproveitar esse espaço para fazer isso, né? Já que era o momento que eu tinha para aproveitar isso. Mas já tinha, tá? Eu só realmente não vou te dizer que em algum momento eu entrei em um determinado processo ou talvez me interessei de uma forma concreta, né, de correr atrás para esse processo de ir e ter essa dupla diplomação aí lá com o Instituto de Portugal, né, acho que é. Eu não sei se, talvez o Gustavo possa até trazer aí para nós, mas assim, agora é de Portugal, eu não sei se já tiveram com outros países, em outros períodos, enfim. Mas eu fiquei com dúvida também, porque, bom, você ficou um bom tempo aí fora e acabou voltando. Primeiro,
por que você se afastou da faculdade, o que te fez parar de frequentar as aulas ali, e o que te fez retornar também, né? Porque muitas pessoas acabam saindo e nunca se formam. Você, apesar de ter saído, voltou e concluiu o curso. Então, para você, tinha algum benefício em voltar para o curso e pegar o seu diploma. Você acha que é importante o diploma para o mercado? O que aconteceu para você sair e voltar para o TFPR? Uhum. Claro. Só para trazer um pouquinho de contexto também, na realidade, não é que eu saio da universidade. Quando termina ali 2019, que é quando de fato, teoricamente, fecharia os meus 4 anos, eu tinha, se eu não estou enganado, quase todas as disciplinas finalizadas. Só me faltava uma disciplina de optativa, né? Que inclusive eu vinha fazer ela depois, um ano depois, já na época da pandemia ali, né? Que foi em 2020. O que acontece? Nesse tempo, né, eu realmente não consegui entregar o meu TCC. O TCC1 eu entrego ali no ano de 2019 e eu acabo dando uma pausa. E eu não me inscrevo na matéria do TCC2 ali no outro semestre. Não é nem que eu não entrego, eu faço as demais aulas ali. E aí eu não sei se você lembra, mas em 2020 aí acontece uma coisa muito complicada, que foi a nossa pandemia, né? E aí, na época, o próprio campus, né, os próprios cursos pararam, né, as aulas, depois de um tempo até voltou, né, de forma remota, mas naquele momento as aulas tinham parado e era quando, de fato, eu estava em uma optativa, que era essa que eu estava pendente, e o TCC. Então, o que acontece? Quando o curso retoma, basicamente eu termino essa disciplina remota, mas eu não entrego o meu TCC2. E aí, nesse meio termo, eu posso até encaixar aqui nessa parte da conversa, quando, de fato, eu resolvo ali, né, que eu gostaria de me mudar pra praia. Então, foi quando eu vi muitos amigos na época, inclusive, ali, enfim, todo mundo tava com essa ideia de mudar, né, e eu pensei, putz, agora é a hora aí de eu tentar alguma coisa lá na região de Floripa, que era onde eu queria, né. Então, ocorre isso, né? Na época, eu me mudo para São José, que fica na Grande Florianópolis ali, em virtude de uma oportunidade de trabalho lá também. E aí, a partir desse momento, eu acho que a coisa acabou dando uma desandada, né? Porque aí eu acabei não... Como eu comentei com vocês, eu vivi toda a parte da universidade, que foi muito enriquecedora para mim, e talvez nesse momento foi quando eu falei, não, deixa eu me focar em outra... na parte mais profissional, na parte do mercado de trabalho, que era onde eu estava focado naquele momento. E aí, daqui a pouco eu já volto aqui para finalizar o meu TCC, que era a única coisa que estava faltando, né? Só que isso se estendeu, né? Estamos em 2026 aí por muito tempo, né? Então, eu tomei alguns ultimatos aí do Gustavo também, eu lembro. Então, teve um período aí onde, de fato, eu estava focado, como eu comentei, em algumas coisas relacionadas à minha empresa, aos meus trabalhos, e aí agora, efetivamente, eu cheguei num período onde não tinha, né, o famoso vai ou racha, né, eu precisava fazer essa entrega desse trabalho, e surgiu um projeto bem legal, voltado ali para essa ideia de a gente trabalhar com alguns processos de desenvolvimento utilizando a inteligência artificial. Então é quando eu convido ali o professor Carlos ali para ver se ele gostaria ainda de me orientar para a gente fechar esse ciclo. E eu falei, tá, beleza. Eu achei, de novo, um projeto que eu acho muito legal, que eu acho que tem muita coisa para explorar, até para agora ficar registrado ali, para que pessoas possam trabalhar em projetos a partir disso. E aí a gente consegue aí finalizar esse projeto. Achei que foi um projeto bem legal e foi uma coisa que eu gostei de entregar, né? Dentro desse período teve muitos projetos que me vieram à cabeça para entregar em forma de TCC, mas aí chegava, eu desanimava, falava, não, eu acho que eu tenho que fazer uma coisa que eu realmente vou achar legal de deixar lá na biblioteca, e eu acho que vai ajudar o pessoal também a evoluir com outros projetos, né? Então acho que foi mais ou menos nessa linha que o Gia volta e efetivamente se forma em 2026. Bom, só relembrando que a galera que está aí no chat tiver alguma dúvida, alguma pergunta profissional, pessoal, assim, da trajetória do Jean, pode mandar aí no chat, que no final a gente vai responder essas perguntas e tudo mais. Jean,
A gente já trouxe aqui você e já sabe um pouco dessa sua trajetória curricular acadêmica e tudo mais, mas conta pra gente como que é esse mercado de trabalho, quando que você ingressou. Tive a oportunidade de trabalhar com você também em um projeto internacional, então creio que você tem a agregar muito aí, de sair de estagiário ali, de um terceirizado, né, como você pontuou, da UTFPR, a esse mercado internacional. Como que foi essa sua trajetória no trabalho aí, Jean? Claro, só recapitulando, né? Acho que isso começa lá em 2019, e aí, como eu falei, né? Eu acho que quando a gente constrói uma coisa é, sólida, digamos assim, dentro desse contexto da universidade, as próprias oportunidades podem partir dali. Na época, próprio professor André Ortoncelli, ele me veio, né, o pessoal da Codengage ali tá precisando tem alguns projetos para o pessoal estagiar para poder ingressar no mercado de trabalho e já começar a exercer, digamos assim, o que tem de experiência na universidade para cá e poder se alavancar ali dentro, né? Para quem, não sei se todo mundo conhece, mas a Codengage é uma software house de dois vizinhos, né? Então existem muitos projetos ali dentro. Então é um dos campos, é uma das formas, uma das empresas mais legais de você crescer, né? É justamente essa ideia de software house onde você tem vários projetos. Então eu inicio ali um projeto como estagiário na época. E é bem legal porque, se eu não estou enganado, eu fico 1 ou 2 meses só ali dentro desse processo de estágio, e logo depois já surge a oportunidade de trabalhar num projeto maior, já era uma empresa de um projeto nacional, e ali eu fico mais ou menos uns 6 meses nesse projeto, e aí surge, na época, a oportunidade de trabalhar num dos que eu digo assim, dos que eram os maiores projetos da empresa, que era num RP, na construção de um RP, e eu acho que ali realmente foi uma coisa, para mim, assustadora no momento, que realmente eu era, só para dar um contexto para vocês também, eu sempre fui front-end de base, né? Eu era das pessoas na universidade que falava front-end não é programação. Aí paguei pela língua, né? Que aí as oportunidades que me surgiram ali no começo foram justamente para trabalhar ali com React na época, né? Que tava no hype ali. Então, surge essa oportunidade de trabalhar nesse RP, e eu acho que foi onde eu consegui ter a minha primeira oportunidade como um líder de equipe. Eu não era o arquiteto do projeto, mas quando o arquiteto sai, eu ganho essa oportunidade de poder liderar essa equipe de front-enders, e eu costumo dizer que foi um desafio muito legal porque foi em meio à pandemia. Então, e esse RP, ele era um RP de saúde. Então, eu falo até que na época, eu falo, o que vai acontecer? Será que a gente vai ter trabalho? Como é que vai ser? E em meio a um momento tão turbulento, tão complicado, né, para a gente como sociedade, as pessoas precisavam de tecnologia. E uma das áreas que mais necessitava de tecnologia era justamente a área da saúde, né, onde os médicos e os profissionais de saúde precisavam se comunicar com as pessoas com o mínimo de interação direta. Então eu lembro que na época eu fiquei responsável ali, obviamente, dessa parte front-end para construir na época um módulo de teleconsulta. Então a gente na época construiu toda a base ali de prontuário médico, enfim, foi uma loucura total assim num período de 6 meses, que para mim eu acho que foi a experiência que a própria empresa olhou para mim e talvez se admirou comigo, como para mim foi muito bom profissionalmente eu ter ganhado aquela responsabilidade, e aí eu entender que, beleza, a gente sentar, fazer que dá certo. E esse tempo passa, e aí quando nesse meio tempo eu resolvo, né, que eu queria tentar alguma coisa diferente a nível de lugar, e aí é quando eu recebo uma oportunidade de uma empresa lá de São José, e aí lá sim, para mim, ser tanto um líder técnico quanto um arquiteto, né? Um arquiteto de soluções mais voltado, obviamente, para o universo ali do front-end, mas já tendo essa visão aí de arquitetar um produto novo que eles precisavam. E ali eu fico mais ou menos, acho que dá 2 anos, e aí quando surge a oportunidade aí de voltar a trabalhar para a Codengage, né, para a empresa de dois vizinhos, é quando inclusive eu trabalho junto com o Eric, né, nesse projeto que ele comentou aí, que era um projeto internacional, aí sim com um desafio duplo, né, que é um desafio técnico onde
eu precisava trazer as habilidades full stack, né? Que aí foi sim, de fato, o meu primeiro projeto maior real trabalhando como full stack, e além, é claro, da questão da língua, né? De poder se comunicar ali em inglês. Eu acho que esse sim, de fato, foi o maior desafio ali nesse projeto. E eu acho que a partir daí a gente começa a viver uma nova era, né, de desenvolvimento, que é uma era de utilização de inteligência artificial aí dentro dos processos de desenvolvimento. E aí eu começo a trabalhar um pouquinho com a minha empresa, né, que é trabalhando num projeto de uma empresa lá de Porto Alegre. Inclusive, eu não estou vendo aqui, mas tem um cara que eu conheço ali mais ou menos nessa época, um pouquinho antes, que é o Everton, que é um cara aí fenomenal aí. Inclusive, se der para fazer um jabá aí, daqui 2 semanas a gente vai fazer uma live, um cara que também eu aprendo muito dentro desse ramo aí, principalmente de trabalho com desenvolvimento com IA, e é quando eu tento trazer um pouquinho desse conhecimento para os projetos que eu estou atuando agora, que aí, inclusive, estava trabalhando junto com o Hector, aí, como ele comentou aí há alguns meses, e aí a gente começa a entender que o mercado ele já não é mais sobre front-end, não é mais sobre back-end, é como a gente lida com as ferramentas com inteligência artificial dentro do nosso processo de desenvolvimento, e eu começo a ter essa visão que as empresas também que estão no mercado hoje, elas também estão carentes de ferramentas com inteligência artificial, carentes de que as próprias pessoas que estão lá dentro se utilizem de ferramentas. E aí é quando eu consigo começar a me ver como uma empresa e pensar, beleza, eu acho que eu consigo trazer um pouquinho desse conhecimento para poder prestar essas consultorias e poder ajudar também essas empresas a entrar nesse mercado e começar a trabalhar esse processo que eu acho que não volta, né? Acho que agora o mercado e a própria universidade também, acredito, já está indo por esse caminho, porque é um caminho meio que sem volta, né? Jean, eu até trouxe com o Leonardo Zappani, ele foi o convidado de ontem, para quem não sabe, também trabalhou com o Jean e comigo, coincidentemente. A questão é o seguinte, né? Você, enquanto trabalhou comigo, acabou me influenciando de alguma forma. Eu acredito que a gente está sempre trabalhando, a gente sempre acabou influenciando o outro, seja positivo ou negativamente. E aí, qual foi o papel do Jean enquanto ele esteve aqui no projeto, né? Ele acabou mostrando para mim como automatizar toda essa questão com o uso de inteligência artificial, porque eu estava até falando com o Léo ali. Eu era um dos mais resistentes, assim, a utilizar a inteligência artificial. Eu falava, cara, isso aqui está poluindo meu código, isso aqui está prejudicando a legibilidade, dificultando a manutenibilidade. E tipo, e aí o pessoal falava, não, eu estou usando a IA tal, eu estou usando outra IA, e eu, com o crachá de maior otário do mundo, eu faço sozinho, eu não preciso dessas IA. E tipo, não é que a gente precisa da IA, né, mas é que fica muito melhor para a gente fazer, acaba acelerando nossa produtividade em mais de 10 vezes e tal. E demorou para cair a ficha que eu deveria estar utilizando, deveria estar imerso nessa nova forma de trabalhar. E aí, com você, Jean, eu consegui perceber que eu estava para trás. Falei, pô, o Jean entrega muito código, cara. Eu preciso entregar mais código aqui. Eu vou utilizar da inteligência artificial para estar me ajudando. E eu fiquei na dúvida. Eu falei, cara, será que quantas outras pessoas também não estão passando o mesmo que eu? Tipo, estão se orgulhando de estar fazendo o negócio na mão. E eu fiquei pensando, há quanto tempo será que o Jean caiu essa ficha dele? Tipo, que o jogo mudou e que agora você precisa da inteligência artificial. Qual foi a situação que aconteceu para você falar, cara, nunca mais vou programar na mão, agora eu só vou usar essa parada aqui? Uhum. Cara, eu acho que dentro desse processo, eu acho que a minha primeira interação com os modelos de inteligência artificial ajudando, né, no desenvolvimento, acho que foi lá em 2024, se eu não estou enganado, foi quando eu trabalhava ainda, inclusive, na empresa lá de São José,
que foi o momento onde, de fato, a IA engatinhava, né? Onde a gente queria tirar qualquer tipo de dúvida ali. E, basicamente, a gente tirava uma dúvida, a IA muitas vezes alucinava. Eu acho que isso foi o primeiro tombo, assim, né? Que falou assim, cara, eu acho que isso aí vai ser uma loucura, a gente só vai, como você mesmo disse, escrever código ruim e resolver problema pelas coxas para a gente criar 3, 4 depois. Então, acho que naquele primeiro momento, eu falei, cara, é gastar dinheiro, né? E aí, efetivamente, eu acho que dá mais ou menos um ano depois, quando a gente já começa a ter a evolução, né, desses modelos de inteligência, surge na época o próprio Cloud como um grande revolucionador para quem é desenvolvedor. A gente ainda tinha muitas dores, eu testei esse meu colega aqui, é um dos caras que desde essa época também eu mais vejo, mais conversava, via andando assim, como os modelos de fato eles estavam evoluindo e como a forma como desenvolver estava mudando. Então, era como se a gente já pudesse, por exemplo, como se pudesse não, né? A gente já podia, na época, integrar, por exemplo, dentro da IDE, uma ferramenta como o próprio Cloud para ajudar nos processos, por exemplo, de review de código, para ajudar a, sei lá, pegar determinados padrões ou ajudar a resolver determinados problemas. E aí eu comecei a perceber dentro desses projetos, inclusive um deles foi esse projeto, por exemplo, que eu trabalhei com o Eric, onde eu falei, cara, tem muita coisa aqui que eu levaria uma semana para mim, sabe, tipo, resolver. Então eu preciso dessas ferramentas efetivamente para me ajudar. E aí, à medida que as coisas vão evoluindo, a gente vai entendendo que os processos vão se azeitando. E aí a gente já começa a pensar efetivamente, que aí acho que onde o Hector comentou, que é como que a gente transfere esse processo para dentro de um processo de análise assistida. Que é tipo, beleza, a partir de agora eu penso como a coisa deve funcionar e eu paro de perder um pouco de tempo com código, principalmente com código repetitivo. E aí foi quando vou fazer o jabazinho de novo aí pro próprio Everton, ele me apresenta na época a ideia do Spec Driven Design, que é onde a gente pensa primeiro na especificação daquilo que a gente está fazendo, a gente revisa e planeja. E aí, a partir disso, a gente consegue criar alguns guardians para fazer com que o código que vira aquela, muitas vezes, porcaria, cheio de comentário, cheio de coisa, vire de fato um código onde eu pensei lá inicialmente em escrever, só que com a lógica que a IA pensou. E aí, a partir disso, a gente consegue começar a criar de fato aplicações escaláveis. Então, a gente tem de fato um padrão nosso de desenvolvimento onde a gente consegue entender o que a IA está pensando na hora de desenvolver. E aí a gente começa a exercitar muito mais um processo de revisão de código do que de fato execução. E aí entra um pouco nesse ponto do que o Hector comentou, que é efetivamente a gente ser mais produtivo. Porque é o dilema lá do macaquinho batendo o prego, né? Que é tipo, cara, é um processo muito manual a gente fazer. Para a LLM é um processo muito mais fácil para ela fazer tudo isso, respeitando determinadas regras que aí sim exige uma capacidade cognitiva de entender como aquele determinado processo a nível de negócio tem que se comportar, e aí a gente começa a balançar os pratos aí, e aí ganha produtividade, né? Jean, trazendo um pouco desse seu conhecimento analítico e desenvoltura com o trabalho de IA e tudo mais, eu queria te perguntar, hoje tem muita galera aqui que está assistindo, talvez aí nos períodos iniciais de um projeto ou da vida acadêmica em si, e eu fiquei sabendo, tendo um spoiler ali, que você é um cara que paga muito inteligência artificial, você tem algumas aí trabalhando por você. Se você pudesse dar a dica para o pessoal, falar assim, não, essa aqui compensa o investimento e essa aqui pode sanar todas as dores aí de grandes áreas ou de várias áreas, qual IA assim você está mais usando e você deixa de recado aí para a galera poder usar e de fato investir tempo, dinheiro. Vou complementar essa aí, Mineiro. Vou complementar essa aí porque, ó, o Jean ele é bom para sugerir aí, tá sempre de olho nos benchmarks das LLMs e além disso, né, trazer aí que o Jean trouxe para mim também esse conhecimento aí
da diferença, né? Tipo, do modelo mais forte, do modelo mais fraco, e qual que você indica nesses dois cenários? Claro, perfeito. Olha, eu costumo dizer que não existe um modelo bom ou um modelo ruim para você fazer tudo, né? Basicamente, como eu tinha comentado com vocês, vamos pegar hoje talvez o maior modelo referência que a gente tem hoje, que é o Cloud, né? Ele é o meu modelo referência, eu uso basicamente para ele como um orquestrador dentro do meu processo. Só que eu não sei se, né, o pessoal que está aqui já usou ou usa o Cloud. O Cloud, à medida que ele é um modelo ele tem modelos muito bons, ele também tem um custo alto, e se você usar ele a lá doideira, ele vai te quebrar, né? Eu costumo falar assim, né? Tipo, tu vai gastar todos os teus tokens aí em meia semana e muitas vezes você não vai conseguir suprir com essas expectativas. O que eu costumo fazer? Eu pago pelo Cloud, né? Hoje ele é o meu hard disk principal, é ele que eu uso basicamente para orquestrar tudo que eu preciso fazer. Com relação à questão de modelo, hoje, por exemplo, eu uso o Cloud como o cara que orquestra e o cara como pensa. O Cloud, inclusive, lançou um modelo muito legal recentemente aí, que é o Fable, né? Justamente para pegar problemas complexos de arquitetura e ajudar no processo de construção. Mas aqui que entra, como eu falei, como que você otimiza esse teu processo de desenvolvimento à medida que você não paga 3, 4 mil reais por mês para você conseguir ser produtivo com isso. Dentro do modelo Fable, por exemplo, eu uso ele para ele me ajudar a construir, por exemplo, coisas que precisam de uma capacidade cognitiva maior, mas no momento que eu estou desenvolvendo, até acho que eu usei o termo errado, o planejamento com ele, mas enquanto eu estou desenvolvendo, eu costumo usar um modelo mais barato, como o próprio modelo, por exemplo, do Opus ou o modelo do Sonnet. E aí, eu costumo dizer que também eu acabo dando umas brincadas, e hoje, modelos, por exemplo, que eu venho conversando bastante aí com o pessoal e vem dando bons resultados, são os próprios modelos chineses. E aí sim, de fato, trazendo aí dois modelos que hoje eu tenho conhecimento aí de que funcionam muito bem, o GLM, por exemplo, e o Kimi também, que recentemente lançou um modelo bem interessante. Inclusive, eu tô na lista aí, inclusive meu amigo aí que acho que tá participando aqui com nós, ele tá usando o Kimi também, tá fazendo bastante elogio. Mas como eu comentei com vocês, só para dar um exemplo, né, de como as coisas elas podem variar, recentemente, até quando eu estava trabalhando com o Hector, a gente estava fazendo alguns testes lá com o próprio Raico, né, que é o modelo mais barato, né, da Anthropic, e aí a gente precisava fazer um processo de extração, um processo de OCR, né, e aí a gente falou, pô, a gente tá gastando pra caramba, tá dando até algumas inconsistências, vamos testar um modelo mais barato, vamos testar um modelo como o Minimax, por exemplo, que é um modelo chinês, mas é um modelo também excelente para essa parte, e aí realmente o resultado foi muito bom. Então, e no final a gente acabou tendo uma economia muito grande. Então, dentro de um determinado processo, eu costumo dizer que o que funciona para mim é usar esse processo de especificar uma atividade com um modelo com uma capacidade melhor, com um Opus da vida, o próprio GPT-Sol também agora recentemente, lá do Codex também está muito bom. Eu comentei sobre o GLM também é um modelo muito bom, só estressa porque ele está com os limites meio ruins aí, ele acaba sendo um pouco lento, mas é justamente você talvez, eu quero usar um Cloud, que é um modelo Enterprise que funciona muito bem, mas dentro desse teu processo se você paga um plano, por exemplo, de um valor um pouco menor, você sabe que você não vai poder usar o Opus para tudo. Então, você separar aquilo que é você pensar uma determinada atividade do que é executar. A execução ela é barata, e inclusive esse trabalho que a gente fez para o TCC, ele traz um pouquinho desse benchmark, né? Onde a gente coloca, por exemplo, um modelo do Opus lá, dentro dessa esteira completa da engenharia de software, que é desde você planejar, especificar, executar, e lá no final fazer uma revisão, e ele tem uma nota quase igual com o GLM, que é o modelo mais barato executando. Então, eu acho que é muito mais sobre como você organiza esse teu processo do que, talvez, questão de modelo. Modelo, como eu falei, às vezes para o teu contexto você vai achar
um modelo aí que vai te atender bem e vai te dar uma economia aí legal, sabe? Jean, contando aqui um pouco do que aconteceu também, né? Depois que você foi embora, plugamos aqui, né? Cada um a sua inteligência artificial e tal. Eu tô usando o Codex, tô com o Sol lá. Uhum. E assim, até agora eu recentemente vi uma vaga que era assim, tinham duas opções. Ou você optava pela vale alimentação de R$ 800 ou Cloud Max. Você podia escolher. A empresa pagava algum dos dois para você. E aí eu tava dando aqui risada com os colegas, né? Tipo, ó, ou você come ou você usa o Cloud Max. E assim, eu tava usando claro, inexperiência ainda de estar usando esse tipo de ferramenta, porque não era o que eu costumava utilizar. E aí eu fui usar, no primeiro dia eu torrei todo. Eu peguei o Codex e eu ficava usando o Sol, porque eu ficava naquela ânsia, tipo, pô, eu tenho aqui o Sol, eu tenho, sei lá, o Terra, o Lua, e tenho outros modelos mais fracos. Será que esses mais baixos vão dar conta? Esse aqui vai entregar um resultado melhor, pô. Vou querer entregar um resultado mais ou menos ou um resultado bom? Vou botar um resultado bom. Aí eu tava usando tudo com Sol, tipo, em um dia, acabou, me entrega. Tipo, tudo da semana, toda cota semanal foi embora em um dia. Aí eu, tipo, tô aprendendo agora, não tô usando tudo Sol. Eu fiz algo ali também que eu já tinha visto você fazendo, que é basicamente usar um modelo mais inteligente para planejar a tarefa, né? E colocar um não tão inteligente apenas para executar. Aí depois eu posso colocar o mais inteligente de novo para fazer a revisão de tudo que foi gerado. Mas, assim, eu tenho percebido muito isso e as empresas estão cada vez mais utilizando inteligência artificial nos seus processos. Inclusive, um colega me chamou esses dias, foi muito engraçado. Um falou assim, eu uso o Cursor. Aí o outro falou, nossa, mas eu uso o Codex, é muito melhor. Aí ele falou, não, o Cursor entrega a mesma coisa que o Codex, mas num preço mais barato. E tipo assim, talvez não estejam errados, né? Por causa dessa corrida, cada semana é um que está melhor. Cada semana é um. Toda hora você está desatualizado qual que é a melhor ferramenta para você estar utilizando. Não sei como que as empresas fazem, né? Tipo, a gente pega esse e vamos ficar nesse aqui mesmo, ou a gente fica analisando o benchmark, fica migrando daqui para lá. Se no seu cenário você ficou migrando, fica testando várias assim, ou você fala, vou pegar uma dessa aqui mesmo, porque uma hora ela é melhor, outra hora ela é pior, e dá muito trabalho ficar trocando. Ou se não, será que automatizar esse processo com IA para trocar o seu modelo, pegando o Open Code da vida, pegando alguma coisa assim, de acordo com o benchmark, já trocar para que está desempenhando melhor? Não sei. Eu queria te perguntar sobre isso, né? Sobre como que funciona essa escolha de modelos e se não daria para automatizar o modelo que eu vou usar aqui. Muito se fala em setup de IA agora, né? Eu vou fazer meu setup de IA, eu vou colocar um Obsidian, que é meu segundo cérebro, eu vou utilizar o Cloud, mas eu também vou ter o Minimax pago aqui. Eu queria saber como que você enxerga tudo isso em relação às empresas e quais erros que as empresas estão cometendo quando elas estão aplicando inteligência artificial no processo delas, porque eu tenho visto empresas se frustrando ao estarem utilizando inteligência artificial e eu vejo que pode ser porque eles estejam implementando da forma errada. Usar todo o poder do Mega Brand, né, Jean? Verdade, boa. Tá, vamos por partes aí. Vou começar pela última, que eu acho que essa é a mais interessante, né? Por que as IAs, por que as empresas, na minha visão, tá, elas acabam se frustrando bastante com o uso de IA? Eu costumo dizer que existem 3 pilares aqui, né? Que é o pilar de você ter o dado, é o pilar de você ter o processo, e aí é o pilar, sim, de você trabalhar suas automações com inteligência artificial. Esses 2 primeiros, talvez dado não tanto, mas o processo, as empresas muitas vezes pulam. A ânsia de você querer automatizar ou você querer resolver um determinado problema com IA faz você passar por cima de um processo. Que é o quê? Vou dar um exemplo. Dentro de uma determinada empresa, por exemplo, eu tenho um processo de fazer uma análise X. Como essa análise de X ela deve se comportar para a minha empresa? Precisa existir um processo por trás disso. Precisa existir um lugar onde, eu costumo dizer, um lugar onde que não seja uma planilha,
que esse dado exista e você consiga, de fato, ter uma análise em tempo real disso, você consiga consultar como um processo ele funciona, para aí sim você conseguir construir uma automação e gerar, de fato, um ganho em cima desse processo. Eu acho que é aí que as empresas falham, que é, cara, eu brinco que tem muita propaganda hoje em dia de, vou comprar esses 300 de agentes prontos aqui que vão resolver para mim. Não vão, eles não vão, porque esse agente ele não está treinado para o teu processo. O teu processo ele não vai se adaptar para isso aqui. O teu funcionário que está aqui, ele não vai seguir o processo que o agente lá foi treinado para fazer. Então, essa ordem inversa, para mim, é o que mais frustra as empresas e o que mais fazem elas gastar dinheiro sem conseguir resolver o problema na prática, né? E puxando um pouquinho para esse gancho que vocês falaram da questão do uso de IA, eu costumo dizer que eu sou um cara um pouco mais conservador. No momento que eu me estabilizei aqui, por exemplo, com o Cloud, eu falei, não, eu acho que o Cloud aqui entre aspas, o meu melhor amigo. Existem outras ferramentas que eu pago paralelas para me ajudarem no processo, para eu poder otimizar, como eu comentei, pelo próprio Cloud ser mais caro, mas também para mim poder ter visões diferentes. Então, por exemplo, como eu falei, o próprio GPT está muito eficiente para código, coisa que ele não estava 6 meses atrás, por exemplo. Teve essa entrada do Kimi aí, que eu não uso aqui, mas eu sei que tá bem interessante. O próprio, dos que eu conheço de elemento... Esse cara que é você, Jean, que eu já estou sabendo, é Claudete. Claudete, é isso aí. É isso aí. Cloud não sai do Cloud de jeito nenhum. Eu já tá na minha playlist aquela musiquinha do Agora Quem Faz é o Cloud. Não sei se todo mundo aqui já ouviu. Escutei isso daí. Essa música aí é a minha principal ali. Mas eu acho que talvez o mais importante aqui dentro desse processo não é a LLM que você usa, e sim como é o teu processo para usar LLM, para a gente pegar o gancho do que a gente falou da empresa. Porque não é só a empresa que tem esse problema, somos nós. Se a gente não tem um processo de desenvolvimento ao qual a gente segue, que é como eu falei, para mim, por exemplo, executar uma tarefa de código, eu tenho que entender onde eu quero chegar com ela. E como as LLMs evoluíram muito, muita gente vai ali, cospe qualquer porcaria no prompt, e a LLM, de fato, faz quase que um milagre, né? Só que é isso que não escala, é isso que não vai bem. Então, por exemplo, se você tem um determinado processo que você faz, cara, trabalha skills em cima dele, constrói teus agentes, documenta esse teu processo, até como time, até como a gente, né, dentro desse processo, trabalhei tanto com o Hector quanto o Eric, a gente tinha dentro do processo de revisão vai funcionar assim, dentro de processo de especificação vai ser assim, porque aí o desenvolvimento, de fato, vai ser simples. As LLMs, hoje, como um todo, elas estão muito inteligentes. Fora o Gemini, né? Brincadeira. Mas vale muito mais sobre o processo em si, de como você gostaria de que as coisas fossem entregues lá, junto com o teu quadro de tarefas, com como você faz a entrega final, com como você revisa código, né? Do que efetivamente com como a tua LLM tem que se comportar, sabe? Então, eu acho que se fosse para mim dar a minha experiência aqui do que funciona para mim, é isso, sabe? Tipo, são os processos que eu sigo, independente se eu vou rodar com o Cloud ou se eu vou rodar, por exemplo, com o Codex, com o próprio GLM, né? Boa. Mineirinho, só uma curiosidade que eu ia passar, que eu vi, faz sua pergunta aí, Mineiro, mas eu vi e fiquei pasmo, cara. Não sei se você já chegou a ver isso. Empresa tem o desenvolvedor lá, e ela obriga o desenvolvedor a utilizar a inteligência artificial em todos os processos. Então, tipo, aquele negócio de você parar, ler o método, escrever uma linha na mão, o cara é literalmente punido por estar fazendo dessa forma arcaica que a empresa está chamando, entendeu? Ela entende que é um prejuízo que ela está tendo, porque o funcionário não está utilizando da ferramenta, que aumenta em N vezes a produtividade dela, e o funcionário é punido por não utilizar IA. E eu visualizei claramente 2 cenários, né? Empresas que tu tem que dar um alt tab quando tu tá usando o IA, e a outra que tu é punido se tu não tá usando, né? Então eu acho muito engraçado, acho que a gente tá bem nesse período aqui de transição, né? Entre utilizar ou não inteligência artificial. Isso eu escutei até de um colega de trabalho recentemente, que o homem que não usa todos os limites do cloud durante o dia não é um dev perfeito. É coisa mais ou menos nesse sentido. Jean, só trazendo uma pergunta aqui final,
e toda essa experiência que você tem, tanto nacional quanto internacional, toda essa experiência que você tem também dentro do âmbito, assim, UTFPR, seja em empresa júnior, seja de centro acadêmico, seja de aluno ali, eu queria que você, hoje, assim, pudesse dar uma dica. Se você estivesse começando engenharia de software hoje, nesse semestre, assim como a gente vai iniciar o nosso segundo semestre ali do ano de 2026, já na semana que vem, exatamente ali na terça-feira, qual que era a dica que você daria para esse Jean, para essa pessoa que está entrando agora na UTFPR, trilhando também e quer trilhar esse mesmo caminho que você? Claro, perfeito. Eu acho que talvez, eu acho que dentro da minha carreira, digamos assim, eu tive muitos acertos e erros. Mas eu diria que talvez o meu maior acerto foi ter vivido a universidade. Eu entendo que talvez toda a minha parte profissional, no período em que eu estava lá dentro, eu vivi lá dentro. Então, para mim, acabava sendo um pouco mais simples do que para alguém, por exemplo, que tem um trabalho externo à universidade. Mas viva a universidade. Já que você tá dentro da universidade, participe de congresso, participe das reuniões que tem, por exemplo, é, das atividades que tem dentro do campus e fomente isso também. Fomente essa troca de ideias, se reúnam. Eu costumo brincar que o próprio momento que a gente tinha dentro dos laboratórios era um momento onde a gente usava para trocar ideia. Mesmo que fossem para coisas tanto externas quanto também para questões relacionadas ao curso em si, às aulas, aproveite esse momento. Se você está aí dentro, aproveite esse momento. O diploma, como a gente comentou, talvez para mim, nesse meio tempo, que não estava dentro de um âmbito da universidade, talvez nem tenha feito tanta falta. Mas todo esse processo que eu vivi dentro da universidade me fez chegar dentro do mercado de trabalho com muito mais capacidade, com muito mais experiência, com muito, tipo, eu costumo brincar que uma das minhas melhores soft skills é justamente a questão da comunicação, que foi uma coisa que eu adquiri muito dentro da universidade. Então, o que eu diria é, já que você está aí dentro, já que você está se propondo a ir atrás desse objetivo que é se formar, viva esse momento. Converse com as pessoas, faça network, converse com pessoas não só da tua sala, mas com pessoas que estão fora, em momentos até de lazer dentro ali do RU, tomar aquela coquinha. Eu acho que isso para mim foi a parte que dentro da minha carreira inteira foi o que mais me enriqueceu, que é justamente estar próximo dessas pessoas que muitas vezes hoje lá na universidade me conheceram e hoje mandam mensagem: hoje eu estou precisando de alguém aqui e tal, não quer vir trabalhar com nós. Então acho que essa é a parte mais enriquecedora e que vocês estão vivendo nesse momento, né? Então aproveitem. Eu acho que é isso que vai dar de fato o valor para vocês chegarem lá no final e falar: beleza, vivi esse momento, e não é só o diploma, é tudo isso que eu consegui adquirir aqui dentro, sabe? Eu acho que se a gente pusesse, Mineiro, tanto hoje, quanto ontem, quanto anteontem, todos os palestrantes falaram sobre isso, né? Sobre aproveitar o momento que você está na universidade, sobre valorizar esse período que é curto, passa logo, né? Depende, né? Para quem que tá fazendo, né? Para uns é 10 anos, para outros é Você 4. não precisa aproveitar 10 anos, né? Uns 8 tá bom, Gosta né? demais do TFPR, né? Acho que o Mas Gustavo analisa ali uns 8 tá bom, né, Hector? O Hector também tá indo aí. Ah, eu também, cara, já era para eu ter me 7 ano formado. dele. Já era para ter me formado, né? Mas é que, né? Algumas coisas O vão TF é acontecendo bom, na né, nossa gente? vida pessoal também e acaba atrasando, né? Nossa trajetória. Mas eu acho bom. Eu falo assim, eu vou ficar mais tempo na universidade. Eu vou ter mais contato com projeto de pesquisa, projeto de extensão que eu quero fazer. Eu posso estar fazendo uma iniciação científica, eu posso continuar jantando e almoçando por R$3,50, entendeu? Então, para que eu vou me formar, né? Brincadeira. Ô, falei, aí já. PCC e vou me formar. Mas assim, eu gosto muito também. Eu gosto muito de ficar aqui no CA e ficar me envolvendo nas atividades que o TFPR propõe. Mas assim, é muito bom o período que a gente está aqui. Que pena que vai acabar, né? Até porque eu até estava falando, na prática, hoje que eu tô, não traz nada de bom o currículo, o diploma. Mas, obviamente, eu fiz, além do diploma, pelo network
e vislumbrando também outras oportunidades. Por exemplo, não acho que isso vai acontecer tão em breve, mas se eu for trabalhar no Google, por exemplo, é algo que eles exigem lá, né? Se eu for trabalhar se eu quiser fazer um concurso, muitos concursos, às vezes salários maiores, exigem que você tenha um ensino superior. Então, assim, é sempre um diferencial. Eu acho que é sempre bom você estar preparado, estar um passo na frente ali. E é por isso que eu escolhi fazer faculdade frente a outros profissionais que falam que isso hoje não é necessário na área de desenvolvimento de sistemas. E aí, até outro tema que a gente pode trazer para uma próxima conversa, né? Até comentei com o Léo ontem, a universidade está abrindo aí o curso de inteligência artificial. A gente pode depois comentar como que seria esse curso de inteligência artificial, né? Se valeria a pena, mas para quem não sabe, né, já vou dizer aqui para quem está assistindo, o TFPR está no processo de criação do novo curso de inteligência artificial. Se vocês quiserem fazer depois que terminarem o curso de engenharia de software, ou tiverem algum parente em dúvida do que fazer, é uma excelente oportunidade também. Só complementando sua fala, Hector, já trazendo também esse merchan, né, que a gente fala assim, o quão bom é ficar na universidade e tudo mais. Mas a gente tem também outras coisas que a própria universidade oferece, inclusive é o mestrado, né, que o Orton Selly aí, o nosso parceiro, está à frente desse mestrado. Acho que você pode até puxar esse merchan aí melhor do que eu, Hector, agradecendo ele novamente aí e deixando essa dica para o pessoal. Justamente, assim como a graduação, eu acho que tá fazendo ali uma especialização, seja no mestrado, futuramente no doutorado, é sempre uma boa oportunidade. Eu quero fazer, inclusive, né? Ainda não sei se eu vou fazer ou não aqui na UTFPR, mas, bom, se a minha área fosse ciência de dados, com certeza eu faria aqui, né? Temos excelentes profissionais e eu acho que é sempre é muito importante você estar se capacitando. Eu também gostaria de algum dia ir para a parte aí de docência, gostaria de algum dia estar passando o conhecimento aí, né, para o próximo, mas não por hora, né? Mas para isso é importante a gente fazer o mestrado. Fala, Gustavo. Eu não sei se está encerrando, mas eu tinha uma pergunta. Primeiro comentário, né, no início da fala ali do Jean, ele estava falando quase sobre a história do curso, né? Então, se a gente precisar de alguém que escreva a história do curso, a gente já pode chamar o Jean, como é que foram os primeiros anos ali, né? A pedra. O Paleolítico. O antes do Jean, depois do Jean. Mas a pergunta que eu tinha é bem parecida com o que a gente fez ontem com o El, que vocês falaram sobre a questão, o ponto de vista das empresas em relação ao uso de IA, mas eu queria saber de você aí como que é o perfil do desenvolvedor que utiliza IA da forma como você acha melhor, assim. Às vezes vem antes o engenheiro de software e depois o engenheiro de prompt, ou o engenheiro de prompt já dá conta do recado? Perfeito. Olha, eu vou ser honesto com vocês. Talvez eu vou dar essa visão, ela é um pouco enviesada, né, por eu ter passado por esse processo da engenharia de software, mas eu costumo dizer que, mesmo quando a gente trabalha com a engenharia do prompt, que é desde, como eu comentei, a gente pensar como a gente gostaria que alguma coisa se comportasse, até o processo de executar, isso está diretamente ligado com as áreas de engenharia de software, né? Que é justamente como eu não sei aonde eu quero chegar se eu não sei o que eu preciso construir. Então a gente vai lá desde a etapa de requisitos, e isso de forma com que, beleza, eu vou ter um agente para me ajudar nesse processo. É ele que vai definir, por exemplo, dando exemplo, tipo, as perguntas que eu preciso responder para mim chegar num determinado contexto. Meu agente vai fazer para mim. Mas para mim construir isso passa por um primeiro processo que é de definição de requisito. Então, lá no processo até de, por exemplo, revisão e entrega, né? Onde a gente também precisa trabalhar hoje, e muita gente não tem esse conhecimento, teste. Pô, a gente ainda, por mais que a IA escreva, existe um documento dizendo como esse teste tem que se comportar. Então, para mim, tudo isso passa por dentro do conhecimento que eu tenho da engenharia de software, que a gente não só tem que entender o que a gente está fazendo
e documentar isso da forma correta, talvez a gente já não use hoje, pelo menos no meu dia, eu não vejo a gente usar o ML, mas, pô, a gente tem que escrever um ADR, a gente tem que escrever uma especificação, a gente tem que documentar isso como uma história de usuário para poder validar isso lá no final, poder escrever um teste unitário ou, por exemplo, escrever um teste end-to-end. Então, para mim, dentro, né, talvez eu não tenha tanto conhecimento dentro da área ali, meio dessa da engenharia da IA, né, mas eu acho que tudo isso passa por dentro de um processo que eu estudei dentro da engenharia de software, tá, Gustavo? Então, para mim, foi muito importante, é muito importante para mim entender os processos que eu preciso seguir para entregar software com qualidade, como se eu estivesse desenvolvendo, digamos assim. Já acho que no mínimo do mínimo você economiza token, né? Tipo, tu já saber o caminho que você vai seguir do que ter que ficar arquitetando, projetando, pensando em melhores possibilidades. Se tu já fez isso e passou para IA, no mínimo você economiza token. A gente pode fazer um paralelo até com o desenvolvimento manual. Se a gente pegar 2 grupos de pessoas e colocar um grupo onde você tem um processo estrutural, onde você define muito bem requisitos, você tem o papel talvez de um PO ajudando a delinear os passos, e aí tem uma pessoa desenvolvendo, essa pessoa ela vai desenvolver muito melhor com que um outro grupo onde o desenvolvedor está desenvolvendo orientado a ideias, que é o que? Ele vai bater, desenvolver, voltou, porque estava errado alguma coisa. Bateu, desenvolveu, voltou porque estava alguma coisa errada. Para a IA é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. A diferença é que com a IA é mais fácil, né? Porque aí você erra mais rápido. Mas o processo em si, ele é a mesma coisa do que a gente colocar hoje, por exemplo, na engenharia de software, um determinado time que não sabe escrever um requisito. Entendeu? Perfeito, Jean. Esse daqui eu, antes de começar, falei pro Eric, falei, nossa, mineiro, eu tô cansado, viu? Até comentei com o Gustavo que essa semana não acaba nunca. Mas, ó, a gente ficou conversando aqui mais do tempo que deveria e eu nem vi passar. Por mim, a gente continuava conversando aqui por mais 2 horas. Mas vamos deixar o pessoal preencher o formulário deles aí e vamos dar por encerrado aqui esse nosso encontro, mas como faltou tanto assunto, eu acho que a gente poderia talvez depois ter uma segunda parte dessa conversa. A gente está pensando em continuar ali com o podcast, né? O Centro Acadêmico fazer depois dessa semana alguns encontros com alguns profissionais, alguns empresários. E quando você tiver a possibilidade de vir aqui para Dois Vizinhos, buscar seu moletom do Caes, inclusive, vai e participa com a gente lá, a gente grava mais um. Qualquer coisa a gente deixa gravado aqui. Se não der para postar, até a próxima gestão fica engatilhado aí para eles, quando eles quiserem, eles postam aí. Beleza? Coisa Obrigado linda. por ter aceitado o convite. Obrigado também, Gustavo, pela oportunidade de ter deixado o Centro Acadêmico conduzir essa semana aí. Eu acho que a gente está produzindo bastante conteúdo e está bem legal. Show de bola, eu que agradeço aí a oportunidade, acho que foi um papo bem legal, cara, eu gosto bastante de conversar sobre isso, tanto o assunto da universidade aí, quanto as tendências de mercado, principalmente voltada para IA, o Hector sabe aí, o Eric também, mas talvez o Hector estava aí mais recentemente, aí a gente trabalhando junto, acho que era uma coisa que a gente conversava bastante, e se vocês permitirem, tá, posso fazer um jabazinho aí no dia 24 de agosto, às 8 horas aí a gente vai fazer uma live junto com outro amigo meu aí que eu tinha citado antes, que é um cara que manja muito também dessa parte de processo de desenvolvimento orientado à inteligência artificial. E a ideia dessa live é justamente a gente conversar um pouquinho mais, talvez aprofundado, do que a gente trocou ideia aqui, falando um pouquinho sobre ferramentas, mostrando um pouquinho na prática também sobre esse processo. E, cara, esse ano eu não vou poder participar das séries. Mas, pessoal, obrigado pelo convite, tá? Acho que foi bem legal, eu gostei bastante, como o Hector falou, se desse a gente conversar mais 2 horas aí, porque o papo é sempre muito legal aí. E parabéns pela iniciativa, tá? Bem, pra ti aí, pro Eric, pro Gustavo também agradecer o espaço e a todo mundo que participou aí. Foi bem massa. Cara, só sobre a live, te ajudando aí, como você pode ajudar nós e tudo mais. Se quiser marcar a gente lá no Insta, @caes, @coens, @engenharia de software, DV, pra gente também divulgar essa live que vocês vão fazer e tudo mais. Então, posta lá e marca a gente, que a gente quer posta. Show, pode deixar. Obrigado pelo apoio aí. Valeu.
Valeu, galera. É isso aí, gente. Obrigado abraço, mais uma Jean. vez pela presença. Obrigado, Jean, pelas falas ali. Ficou bem legal. Deixa eu até desligar aqui a gravação.